Glória a Deus. Eu quero conversar com vocês algo que eu já tenho pensado e na verdade, um assunto que nos últimos dias tem prendido o meu coração e tem me intrigado muito. E eu tenho aprendido, amados, que todas as vezes que o Senhor começa a nos falar algo, esse conhecimento de Deus, essa revelação de Deus, ela é progressiva. Ela não pode ser estancada e nós não podemos mensurar. Eu tenho aprendido que quando o Espírito Santo começa a falar algo ao nosso coração e ele começa a nos mostrar algumas verdades, na verdade nós precisamos nos atirar de cabeça mesmo naquilo que o Senhor está falando. Amém? E isso mexe muito com o nosso coração, porque vai nos chocando, vai trazendo a nossa própria realidade, vai nos confrontando. E na verdade o propósito disso é que nós cresçamos no Senhor, no entendimento, na consciência de quem nós somos e de quem é o nosso Deus. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 11. E vamos conversando e vamos falando aqui algumas coisas que Deus tem mexido, e se não concluímos tudo hoje, numa outra oportunidade a gente continua, e é assim que funciona no reino de Deus, amém? Glória a Deus. Se você está aqui hoje pela primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, e você é a segunda pessoa mais importante entre nós. A primeira é e sempre será o Rei Jesus. E você, depois de Jesus, é mais importante. Então, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Daniel capítulo 11, versículo 32. Eu quero ler só o finalzinho, a parte B, como eu aprendi na escola dominical. Diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Há uma versão que diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, realizará proezas. Mas eu creio que o que o profeta Daniel ele está trazendo à luz aqui é um fundamento daquilo que tem que ser a nossa maior preocupação na vida cristã. E quando nós olhamos para aquilo que ele diz aqui, ele está dizendo que as pessoas, o povo de Deus, e ele é muito específico, o povo de Deus não tem a sua força nas suas estratégias. O povo de Deus não tem a sua força em um conhecimento teológico, intelectual. O povo de Deus não tem a sua força na linguagem com a qual vai se comunicar com a sociedade. O povo de Deus não tem a sua força nas maneiras que descobre, que trabalha, que projeta para interagir com a sociedade, para que o evangelho seja pregado. O que Daniel está dizendo é que a força do povo de Deus está relacionado, é dependente, está vinculado do conhecimento de Deus. E quando eu falo isso, amado, é preciso que eu diga que nós podemos conhecer o Senhor pela teologia. Nós podemos conhecer o Senhor através das ciências teológicas, da hermenêutica, da exegese, da apologética. E ela vai nos ensinar a como que nós vamos explicar a Deus e explicar o coração de Deus. Nós podemos conhecer o Senhor pela história, e nós vamos descobrir que Jesus, através do conhecimento histórico, ele foi um revolucionário. Ele foi alguém que se levantou no seu tempo contra a cultura religiosa da sua época e provocou um movimento. Nós podemos conhecer o Senhor através das ciências biológicas e das ciências médicas, que vão nos dizer que Deus é a força geradora de vida que está em todos os seres vivos e que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Agora, todo este conhecimento de Deus não vai produzir a força na igreja. E nessa noite, amados, eu quero que você abra o seu coração, abra o seu entendimento. E abra comigo em Mateus, no capítulo 20. (22). Quando nós olhamos para as notícias e vemos que
A Europa, um continente que já foi berço do Evangelho, está num declínio moral, espiritual, ético, em todos os seus sentidos. Nós podemos enxergar claramente essa verdade que nós encontramos nessa escritura. E em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 23, o próprio Jesus vai nos trazer um ponto que nós temos que prestar atenção. Diz assim: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão, e deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º, e depois deles também a mulher morreu. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. E respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esses saduceus, eles eram uma classe religiosa da época de Israel, e eles tinham uma crença que eles tinham como um principal pilar da sua maneira de enxergar as Escrituras, a Torá, que era a não crença, na verdade, na ressurreição dos mortos. E quando eles vêm questionar Jesus, eles não vêm querer de Jesus um ensinamento. Na verdade, eles querem pegar Jesus num contrapé, para que diante do povo, diante da multidão, Jesus incorresse em alguma questão que eles pudessem acusá-lo. E o que me chama a atenção aqui, amados, não é a pergunta que eles fazem para Jesus, mas é a forma como Jesus responde. Jesus está dizendo: olha, o motivo pelo qual vocês erram não é outro senão a falta de conhecimento, a falta de relacionamento, a falta de intimidade. Ele diz: o motivo pelo qual vocês estão desequilibrados é porque vocês não conhecem nem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. E existe aqui, amados, um equilíbrio que nós precisamos entender entre um conhecimento da Escritura, em dedicarmos a nossa vida à palavra, o nosso coração à palavra, e nós buscarmos o poder de Deus. Nenhum extremo, nenhum outro é saudável para nós. E o desequilíbrio, muitas vezes, da nossa vida, da nossa fé, não está na nossa sinceridade em querer conhecer o amor de Jesus, em querer conhecer o seu propósito, mas está na falta de conhecimento. O desequilíbrio da nossa vida em todas as áreas. Um desequilíbrio espiritual, um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio da nossa saúde física, mental, está na falta de conhecimento. Não um conhecimento a respeito daquilo que Deus pode fazer, não um conhecimento informal do Senhor, mas, sobretudo, um conhecimento relacional com o Senhor. A palavra conhecimento no hebraico, ela tem um significado, e ela é associada ao mais íntimo grau de relacionamento entre duas pessoas. Ela é associada à relação sexual dentro do casamento, aonde duas pessoas se conhecem plenamente, e o que vai trazer maturidade a esse conhecimento não são encontros casuais, não é apenas uma vida de encontros e desencontros, mas, sobretudo, é um dia após dia, um andar lado a lado, todos os dias, e à medida que o tempo passa, essa relação, esse conhecimento, essa intimidade vai nos revelando quem é o outro e quem nós somos para o outro. Você pode dizer amém? Agora, o que me chama a atenção, queridos, é que muitas vezes nós queremos conhecer a Deus apenas com base naquilo que Deus pode fazer. E não queremos dedicar tempo ao relacionamento. E muito menos nós queremos buscar nas Escrituras quem é o Senhor e quem é o nosso Pai Celestial. E nós olhamos para a vida de um profeta, o profeta Oséias, que num período de escuridão espiritual, num período onde o próprio povo estava se afastando de Deus, um período onde o povo não queria viver a vida com Deus, o Senhor levanta esse homem, para que através da sua vida, ele traga um recado a Israel. Ele traga a Israel a uma consciência de conhecer o Senhor. E por que é tão importante conhecer o Senhor, querido? Porque só a nossa relação com Deus, só o nosso conhecimento do caráter do nosso Pai Celestial vai trazer para nós uma diferença na sociedade.
vai trazer para nós uma representatividade no mundo espiritual. À medida que nós conhecemos a Deus, à medida que nós nos relacionamos com Deus, este relacionamento produz em nós uma consciência. E é essa consciência que nos diferencia de todo o resto da criação. Quando olhamos para os animais, por exemplo, querido, nós podemos enxergar nele muitas coisas semelhantes a nós. Por exemplo, nós vemos que os mamíferos, eles dão leite aos seus filhotes. Já viram isso? Os humanos também. Já viu os animais se comunicando? Baleias, golfinhos, elefantes. Então nós podemos também dizer que o que nos diferencia da criação não é a linguagem por si só. Não é a maneira como nós comunicamos, não é a maneira como nós fazemos barulho. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, olha, se eu não tiver amor, o que eu falo é barulho. É um prato retumbante. Então a linguagem, ela só traz em si um significado, ela só produz comunicação, ela só revela quem Deus é, a partir do momento que nós temos consciência de quem nós somos e de quem é o nosso Deus em nós. Senão nós vamos ser um bando de papagaio, que consegue formular frase, que consegue fazer barulho, mas que não comunica a consciência de quem Deus é. Porque a consciência de quem Deus é só pode ser comunicada por aqueles que são seus filhos. Porque, amados, à medida que nós nos chegamos ao Senhor pelo conhecimento do seu caráter, o Espírito Santo vai revelar dentro de nós quem é o nosso Pai e quem nós somos. E a Bíblia diz que todos quantos o receberam são feitos filhos de Deus. Então, por que é que nós somos os filhos? Nós somos os filhos porque nós temos uma consciência de quem é o Pai. Quem não tem consciência do seu pai, vai viver uma vida inteira achando-se órfão. E ao se achar órfão, ao não encontrar essa consciência de pai, de paternidade, de pertencer, não tem a sua identidade concretizada, revelada. E quem não sabe quem é, não sabe para onde está indo. Você entende isso? Você pode dizer para o seu irmão, olha irmão, quem não sabe quem é, não sabe para onde está indo. Um povo sem consciência perde a sua força. Um povo que não sabe quem é, um povo que não sabe quem é o seu Deus, que não sabe quem é o seu Pai, perde a sua capacidade de produção. Perde a sua maneira de expressar Deus. E aí nós vemos seres humanos fazendo coisas que nós olhamos na notícia, cara, como é que isso é possível uma pessoa que Deus criou fazer? Uma adolescente que, por culpa dela ou não, tem o seu bebê fora do tempo, fora da época, não sabe o que fazer com aquilo, coloca numa sacola e coloca numa lata de lixo. Está no noticiário toda semana, querido. Um pai que deveria cuidar e proteger os seus filhos, expõe os seus filhos à violência. Por quê? Porque falta consciência. Então, o que Oséias nos ensina no capítulo 4, abra comigo, no versículo 6. E agora vai apertar para o nosso lado. Diz para o teu irmão assim, vai apertar para o teu lado. Aleluia, dá um aleluia aí, irmão. Fala, Deus, vai, dá. Fala, Jeová. Vamos apertar um pouquinho. Porque se falta consciência, é porque os filhos estão calados. Alguém já disse aí, tem uma frase que é muito falada, muito dita, né? Que a questão não é o aumento da maldade, mas é o silêncio dos justos. Ou o silêncio dos bons.
Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim, olha, o meu povo é destruído porque falta... Opa! Pensei que o povo era destruído porque faltava linguagem. A gente se perde às vezes na linguagem, né? A linguagem é um código para a comunicação. Quem trabalha com informática aqui sabe que a cada 6 meses muda uma linguagem, ou tem uma linguagem nova. Quando eu fiz a minha primeira aula de informática no Senac, há uns bons anos atrás, eu tive aula de MS-DOS. Isso nem existe mais. Alguns tiveram também. Deus está dizendo o seguinte, o povo perece, o povo é destruído, e Deus não fala assim, ó, qualquer povo aí, é uma palavra para a igreja, você pode dizer amém? Isso é para nós pensarmos a respeito da nossa consciência, porque Deus diz assim, olha, o meu povo é destruído, não é uma questão de linguagem, tanto faz a linguagem, querido. Há 500 anos atrás, Lutero usava uma linguagem. Daqui 500 anos, se Jesus não voltar, outras pessoas irão usar outra linguagem. A questão não é o código que eu uso para comunicar. A questão é a consciência que a comunicação traz. Deus diz assim, olha, o meu povo é destruído porque não falta estratégia. É isso? E nós temos várias estratégias. Nós temos grupo caseiro, nós temos projeto amor, nós temos projeto de esportes e uma série de coisas. Deus diz assim, olha, o meu povo é destruído porque não tem uma teologia estruturada, baseado nos princípios da hermenêutica, da semântica, do grego, do hebraico, é isso? Não. Deus diz, olha, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. E aí que aperta para o nosso lado, porque ele diz assim, olha, porque tu, sacerdote, quem era o sacerdote naquele tempo? O sacerdote naquele tempo era a figura, a representação de alguém que se colocava diante de Deus em favor do seu povo. Hoje, o sacerdote é uma figura da igreja para a sociedade. Nós entendemos o Antigo Testamento e essa palavra para toda a nossa sociedade por um ponto de vista. A Bíblia diz, o Senhor dizendo, todas as almas são minhas. Então, amado, as pessoas, a humanidade é destruída porque falta conhecimento de Deus. E falta conhecimento de Deus porque muitas vezes nós, como igreja, não comunicamos a consciência de quem Deus é em nós e de quem nós somos nele. Porque a nossa relação com Deus não traduz uma relação de filhos, traduz uma relação de empregado, de consumidor, de parasita, aonde o que nós queremos é nos alimentar da vida de Deus para a nossa própria satisfação. Enquanto, amados, a consciência de filho deveria ser justamente o contrário. Nós estamos muitas vezes sendo destruídos porque nós estamos vivendo uma teologia, que esses dias eu ouvi um termo, achei muito interessante, que é a teologia do cabritinho. Já ouviu falar disso ou não? Abra comigo ali em Lucas, capítulo 15. Se alguém puder aumentar o ar-condicionado, aleluia. Lucas capítulo 15. Aleluias. Dá um glória aí, irmão. Diz amém. Às vezes a gente vem para a igreja dizendo assim, ó, hoje eu quero que Deus fale muito comigo, exatamente naquilo que eu quero que Ele me responda. É ou não é? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E para que nós entendamos, amados, Jesus aqui nessas parábolas de Lucas 15, ele está falando justamente com relação à consciência. Ele começa falando a respeito da ovelha perdida, da dracma perdida, e essas parábolas traduzem uma consciência.
A partir do verso 11, ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passado não muitos dias, o filho mais moço juntou tudo que lhe pertencia e foi para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, veio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar por necessidade. Essa parábola fala a respeito de um texto que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Ele diz assim, no capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é uma história literal, é uma figura. E nessa figura, este filho mais moço representa uma humanidade que se levantou contra Deus. Uma humanidade que se colocou diante do seu pai, diante do seu Deus, e disse assim: a partir de hoje, tu para mim estás morto. Eu quero a minha herança, eu quero a parte que me cabe dos bens, eu quero a parte daquilo que é meu, porque eu quero viver uma vida independente, eu quero viver uma vida longe, sem interferência, sem direção, sem limite, sem qualquer tipo de representatividade de quem tu és. Essa é a humanidade dos nossos dias, cada vez mais humanista, cada vez mais centrada em si mesmo, cada vez mais materialista, cada vez mais querendo ser independente, cada vez mais aceitando menos limites. E parece que a cada geração que passa, quanto menos limites, melhor, entre aspas, fica. Porque a geração dos meus avós tinha uma criação muito rígida. A criação dos meus pais foi muito bem ordenada. A minha criação, ela foi muito bem conduzida em função da palavra de Deus. Mas eu vejo amigos meus hoje que não sabem como vão criar os seus filhos, porque não tem qualquer parâmetro de limites. É essa humanidade que se levantou contra Deus e que se afastou de Deus. Agora, amados, a Bíblia também fala de um irmão mais velho aqui. Esse irmão mais velho é aquela parte da humanidade que não foi viver longe de Deus. É a igreja. Você pode dizer amém? Porque ficou na casa do pai. Ficou vivendo dos bens do seu pai. Ficou trabalhando para o seu pai. Agora o que eu quero trazer para ti, querido, é uma relação de consciência. Porque aqui é muito claro esse texto. Quando esse filho mais novo, quando esta humanidade, quando várias pessoas que nós conhecemos, e muitas vezes nós mesmos passamos por esse processo de nos afastar de Deus, a ponto de perdermos tudo aquilo que tínhamos, dinheiro, amigos, família, trabalho, e a Bíblia diz que este jovem se agregou a um homem daquela terra, e que foi cuidar de porcos. Falar de porcos naquela época em Israel era falar de um pior trabalho que alguém podia ter. Era a perda completa da dignidade. Era a humilhação total. E é isso que o pecado faz com o homem. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele vem dizendo que não há Deus, que não há limites. Ele vem seduzindo a humanidade. Ele vem propondo um conhecimento natural, um conhecimento intelectual, um conhecimento psicológico, um autoconhecimento, um conhecimento espiritualista, que afasta as pessoas de Deus. Agora o que me chama a atenção é este pai. É como que Deus se comporta, querido. Porque Deus, em momento algum, Ele abriu mão da humanidade. Em momento algum, Deus disse, eu não quero mais. Em momento algum, Deus disse, não haverá mais salvação. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, desde o princípio, o Senhor garante novamente um acesso à sua presença. O que Ele faz? Ele espera. Essa história nos conta que este pai, ele todos os dias esperava. Alguém me disse assim uma vez, pastor, se Deus é tão bom, por que Ele não vai lá onde as pessoas estão sofrendo e muda a situação?
Porque Deus espera que haja uma consciência. Vamos acompanhar a leitura e nós vamos encontrar isso. Versículo 16. Ali desejava ele comer as alfarrobas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de quem? Sabe o que é isso, amado? A consciência de quem é o nosso Pai, de quem é Deus. Este homem, ele diz assim, olha, quantos empregados do meu pai, sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um pai tão bom, que trata qualquer empregado melhor do que eu estou sendo tratado. Eu tenho um pai tão bom, que trata qualquer funcionário que ele tem, melhor do que aquilo que eu mesmo desejei para mim. Ele está dizendo, olha, eu tenho um pai que independente do que eu faça, ele ainda é capaz de me aceitar, não na mesma condição que eu saí de lá, porque ao sair de lá, ele estava dizendo que aquele pai havia morrido, agora ele diz que eu vou chegar lá e ser um empregado na casa do meu pai é suficiente. Muitos se contentam com o trabalho na casa de Deus. Mas eu quero te dizer que o trabalho é uma consequência. A Bíblia diz que esse jovem, essa pessoa, ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para com seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu não sei qual é a condição que você entrou aqui essa noite. Eu sei de um Deus que está esperando. Eu sei de um Deus que está esperando fagulha de consciência, 1/1000 de segundo que você entenda quem Ele é, para que Ele vá ao teu encontro e Ele te abrace. O que Deus faz, amado, é ir de encontro àqueles que refletem a consciência do seu Deus. O que Deus faz é que Ele não enxerga as nossas atitudes, porque Ele não pode negar a si mesmo. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Não existe nenhum ser humano que não seja capaz de chegar ao arrependimento pelo convencimento do Espírito de quem Deus é. Deus, Ele encontra o coração do homem, à medida que este homem consegue ter consciência de quem Ele é e de quem é Deus. Este jovem aqui, ele diz, olha, eu não sou digno de ser filho. Consciência de si mesmo. E ele diz, porque eu tenho um pai tão bom, que ele trata até os empregados bem. E o pai, amado, o pai não quer nem saber o que a gente faz. A Bíblia não diz aqui que o pai foi lá e chamou o filho para uma conversa no portão e disse, aí meu, como é que foi? Falei que ia te quebrar? Falei que não ia dar certo, tá? E aí, me conta. Não, o pai foi lá e abraçou, o pai beijou. O Senhor se esquece. A Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Deus não quer saber. Para Deus matar, roubar, fazer qualquer outra coisa que é contra a palavra de Deus, é igual. Porque o seu amor não muda. Ele ama todos de igual forma. Jesus morreu por todos de igual forma. A questão é a consciência, querido. Diz para o teu irmão, a questão não é o sacrifício de Jesus. A questão é a consciência. Versículo 21 diz assim, o filho disse ao pai, pai. Então o filho disse ao pai, pai, eu pequei contra o céu,
eu pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados, ele poderia ter dito, né? Mas o pai interrompeu a conversa, olhou para os servos e disse assim: tragam a melhor roupa. Sabe o que Deus quer fazer contigo essa noite? Ele quer te dar a melhor roupa. Ele tem uma roupa que não é qualquer roupa, não é uma roupa de sold out, segunda mão, outlet ou qualquer outra coisa, é a melhor roupa. Amém, querido? É o que o pai diz: tragam a melhor roupa. Sabe o que a roupa significa? A roupa representa, preste atenção, a dignidade. A roupa, vestes na Bíblia, fala de santidade e fala de dignidade. O Senhor tem dignidade para ti, viu? Para ti que entrou aqui essa noite e acha que não é mais capaz, acha que não vai dar. Para ti que já pensou assim: não, Jesus não me ama tanto assim, porque eu fiz coisas muito cabeludas. Eu quero te dizer que Ele tem a melhor roupa para ti essa noite. Não importa o que você tenha feito ontem à noite, o que importa é que o seu sangue ainda vale hoje, e Ele continua cobrindo multidão de pecados. Ele tem a melhor roupa para ti essa noite. Aleluia! Esse filho, querido, ele chega nessa condição em função de quem é o pai, não em função dele. Deixa eu te dizer, não é em função de ti, não é por tua causa, mas é por quem ele é. Ele não pode negar a si mesmo, ele não pode ir contra aquilo que ele estabeleceu, ele não pode se levantar contra o sangue do seu filho. Esse é o nosso Deus. Diz para o teu irmão assim: Ele é um bom pai. Ele diz assim: ponde-lhe um anel no dedo. Sabe o que o anel significa? O anel, esse anel que esses homens usavam e os filhos usavam, era um anel que eles colocavam em cartas, em documentos, em escrituras. Era um anel que era uma representação de autoridade. Era um anel de selar. E quando Deus, Ele nos dá essa autoridade por Jesus, Ele está nos dizendo: agora, a partir desse momento, tu me representa. O que o pai está dizendo ao filho quando coloca um anel no dedo dele: olha, tu continua me representando. E essa representatividade vem da consciência. O Senhor continua nos investindo de autoridade como igreja, e a nossa autoridade como igreja é no mundo espiritual para desfazer todas as amarras do diabo. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para, lá em Isaías 61, Ele vai dizer, para libertar os cativos. A autoridade. O Senhor te dá autoridade essa noite, pelo sangue de Jesus. É uma autoridade delegada. Ele diz assim, Jesus diz assim, ó, em meu nome vocês expelirão demônios, em meu nome vocês curarão enfermos, em meu nome vocês falarão novas línguas. Eu quero te dizer, é em nome de Jesus, tu tens autoridade, tu tens uma representatividade no teu trabalho, com aquele teu colega depressivo. Tu tem autoridade para orar por ele, colocar a mão em cima dele e dizer assim, ó, em nome de Jesus, depressão, sai agora dessa vida. E a Bíblia diz que esse pai, ele colocou umas sandálias nos pés. A sandália é uma condição de identidade. Naquele tempo, quem andava descalço não tinha nome, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha casa, porque quem andava descalço naquela época eram os escravos. Quando o pai coloca uma sandália no filho, ele está dizendo assim, olha, tu tem identidade, tu é meu filho, tu tens uma identidade, é filho de Deus, filha de Deus. E como filho e como filha, nós precisamos conhecer o nosso Pai. Não vai dar tempo porque a hora já está avançada, mas Oséias ele vai nos ensinar este convite ao conhecimento do Senhor. Agora, queridos, enquanto o louvor vem vindo,
Preste atenção no que acontece e a nossa consciência, ela tem que ser bem ampla nesse sentido. Porque o pai diz assim, olha, ponte um anel no seu dedo, sandálias nos pés, tragam e trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Houve um movimento de alegria. Quando a consciência de quem é o nosso pai, queridos, ela se expande na casa. Quando esse pai trata o seu filho, ele movimenta a sua casa para que o filho retorne, para que o filho assuma o seu lugar. A Bíblia diz que houve festa, houve alegria. O reino de Deus não é comida, bebida, mas é paz, é alegria no Espírito Santo, é justiça. Essa é a consciência de quem é o nosso Deus. Aonde na sua casa, quando somos recebidos, existe festa, existe alegria. Agora nós precisamos crescer como igreja, porque o ponto central aqui, querido, deixa eu te falar, não é a relação do pai com o filho mais novo. Porque nós todos sabemos a alegria que há no céu quando um pecador se arrepende, amém? Glória a Deus. Há festa no céu. A alegria, os anjos celebram, o nome é escrito no livro da vida. Agora o que nós vemos aqui é que do lado de fora deste movimento estava o filho mais velho. Aquele filho mais velho que estava sempre em casa. Aquele filho mais velho que olhava para o seu pai e entendia a autoridade do seu pai. Aquele filho mais velho que não tinha consciência de quem ele era. Porque ele não se achava filho. Quer ver uma coisa? Versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, trabalhando. E quando voltava, ao aproximar-se, ouviu a música e as danças. Diz para o teu irmão, no reino de Deus tem música. Fala aí para o teu irmão bem alto, no reino de Deus tem música. E no reino de Deus tem dança. Aleluia. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele disse, olha, veio o teu irmão. Sabe o que é, amado? Veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Alguém, olha, teu irmão veio, teu pai ficou feliz. Teu pai achava que teu irmão estava morto. Teu pai achava que não tinha mais jeito para ele. Mas ele voltou. E aí ele fez uma festa. E aí o irmão mais velho fez o que muitas vezes nós fazemos, preste atenção. Quando nós vemos pessoas que nós consideramos indignos. Quando nós mesmos dizemos que não há jeito para elas. Como assim, Senhor? Esse cara aqui, esse que disse que o pai estava morto, esse que só queria herança, não pode. Muitas vezes nós estamos impedindo as pessoas de chegar perto do Pai pela nossa religiosidade. Porque nos falta conhecimento do caráter e do amor do Senhor. Preste atenção, eu digo isso com muito temor, querido. Com muito temor no meu coração eu digo isso. Porque nós estabelecemos o estereótipo das pessoas que nós concordamos que sejam salvas e que de preferência se pareçam conosco. Agora a conversa que esse pai tem com o filho é porque o filho tinha uma mentalidade de empregado. Versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu, tanto tempo estou na tua casa e eu te sirvo religiosamente, sem transgredir a tua ordem. Sabe o que é isso? Um espírito de religiosidade. Eu faço as coisas como elas têm que ser, pai. Eu cumpro a tua lei. Tu diz vai, eu vou. Tu diz não vai, eu não vou. Eu sou obediente. Pai, eu não sou um mau filho. A gente fala isso para Deus às vezes, né? Eu sou um bom crente, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu canto, eu bato palma.
Por que esse cara que chegou ontem já está sendo usado por ti e eu não tenho nem um donzinho de língua? Nós somos assim, é o nosso coração, irmão. Tanto tempo eu te sirvo e tu nunca me deste um cabrito, ou a teologia do cabrito. Pessoas que servem a Deus por aquilo que Deus tem, por aquilo que Deus pode dar. E vindo, porém, esse teu filho que jogou tudo fora, tu mandaste matar o novilho cevado, e o pai está dizendo para mim e para ti essa noite: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Tudo que o pai tem pertence aos seus filhos. Tudo que Deus tem já está à nossa disposição, querido. Vamos colocar de pé. Tem gente aqui orando por uma bênção que já é sua. Porque está orando que nem esse filho mais velho. Pô, nem um cabritinho, Jesus. Vamos dar nome para os cabritos. Nem um dom, nem um chamado, nem um ministério. Nada. Nem um emprego bom, nem um aumento de salário. Nem a prosperidade, nem a casa nova, nem o carro novo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Nós precisamos saber quem é o nosso Pai. E o Pai está dizendo para mim e para ti essa noite: tudo que é meu é teu.